Meus caros colegas, vamos dar sequência à nossa conversa sobre os honorários advocatícios e as suas mudanças no novo Código de Processo Civil. Vejam vocês, mudanças em relação aos honorários sucumbenciais. Nessa conversa que nós temos em segunda etapa, eu queria destacar o parágrafo 3º do artigo 85, que fala daquelas hipóteses de sucumbência nas causas em que a fazenda pública for vencida. Vejam bem, darei um exemplo. Um cliente meu foi executado, uma execução fiscal. Justiça Federal, ele recebeu um mandado de intimação, foi citado pelo oficial de justiça, melhor dizendo, e quando ele verifica o débito em cobrança, ele constata que aqueles valores já haviam sido pagos, por exemplo, e que não é devida a execução. Me procura e eu então pego os recibos, examino a causa e ingressei na hipótese com uma exceção de pré-executividade, cabível no caso. Ganhei a exceção de pré-executividade. E aí, quando eu vejo a decisão do juízo, extinguindo a execução fiscal diante do comprovante de pagamento, eu constato que ele não menciona os meus honorários advocatícios. O que eu fiz? Embargos de declaração. Ao fazer os embargos, apontando a omissão, o juiz realmente a omissão, porque a jurisprudência prevê a fixação de honorários nesta hipótese, na exceção de pré-executividade, que será devida pela Fazenda Pública ao advogado do vencedor. E aí a execução era de R$580 mil. E ele me deu R$1.000 de honorários sucumbenciais. Aviltante. Um valor ínfimo. Terrível isso. O que se fez para trazer dignidade à advocacia? E eu fico extremamente feliz porque já senti na pele, nesse exemplo, como dói ver aviltado o nosso exercício profissional. O parágrafo 3º traz 5 incisos escalonando percentuais que deverão ser observados pelo juiz. Então não poderá mais tirar da sua imaginação subjetivamente o percentual. Ele terá que obedecer a critérios. Então, vamos à leitura. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos 1 a 4 do parágrafo 2º e os seguintes percentuais: mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 salários mínimos. Então, mínimo de 10%, máximo de 20%. Então, o juiz tem que ficar aí. Mínimo de 8% e máximo de 10% quando a vantagem, o proveito econômico, estiver acima de 200 salários até o limite de 2.000 salários mínimos. E vai diminuindo à medida que sobe o valor, Inciso 3º, mínimo de 5% e máximo de 8% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 salários mínimos até 20.000 salários mínimos. E por último, ainda temos mais 2, desculpem, mínimo de 3% e máximo de 5% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 salários mínimos até 100.000 salários mínimos. E, por fim, há uma redução nos percentuais
Mas vejam que ela é inversamente proporcional ao aumento da causa, né? Do valor da condenação, do proveito econômico. Mínimo de 1 e máximo de 3% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100 mil salários mínimos. Ah, Vitor, mas olha só, o juiz vai fixar aí mínimo de 1 e máximo de 3 numa causa acima de 100 mil salários mínimos, vai fixar 1, tenho certeza. Faça a conta. E pegue o meu exemplo. Você vai verificar que não é o melhor que poderíamos ter, mas foi o possível, e esse possível é muito melhor do que o que nós temos hoje sendo aplicado pelos juízes, por exemplo, federais, quando eu falo de fazenda pública, né, quando eu falo da União. Mas também se aplica a município, também se aplica ao Estado, ok? Então, essas regras são importantes. Mas vamos em frente. Ainda preciso contar para vocês algumas mudanças importantes. Eu, advogado, posso atuar em causa própria. Se estou atuando em causa própria, posso, se ganhar, além da condenação, da indenização, como parte, receber honorários de sucumbência, porque eu fui o advogado vencedor da demanda. O vencido deverá pagar a indenização e a verba sucumbencial, os honorários de sucumbência? Sim. Vejam vocês que há previsão expressa nesse sentido, né? Quando a gente pega o Código, o parágrafo 17 do artigo 85 diz: os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria. Em causa própria. Ok. Fixaram os honorários. Houve recurso, etc. e tal. Transitou em julgado. Vamos executar. Em relação aos honorários advocatícios, como é que fica a questão de juros, de atualização? Qual é o momento em que eu devo levar em consideração para atualizar o valor dos honorários sucumbenciais? Meus queridos, também agora temos regra expressa. Vejam, parágrafo 16 do artigo 85. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros incidirão, juros moratórios, a partir da data do trânsito em julgado da decisão. Então, temos aí, né, o artigo 16 resolvendo essa questão. Mas eu ainda queria tratar com vocês sobre um detalhe importante. Há uma demanda e essa demanda perdeu o objeto. Sobre a perda do objeto, eu vou falar em extinção do feito. São devidos honorários? Sim, são devidos. E a lei, de forma clara e inteligente, no parágrafo 10 do inciso, ou melhor, no parágrafo 10 do artigo 85 diz: nos casos de perda de objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Ok? Então, atentos a isso, nós, advogados, cautela, porque há essa previsão. E vamos em frente, avançando. Eu proponho uma ação, demando, e esta ação é julgada sem resolução do mérito. Artigo do atual Código, no futuro, quer dizer, do vigente, é o artigo 267 e, obviamente, há o respectivo no futuro Código, no novo Código de Processo, que entrará em vigor daqui a um ano. Sem resolução do mérito, ele é extinto.
Faz coisa julgada material? Não. Faz coisa julgada formal. Posso novamente demandar? Posso. Mas aí tem uma observação aqui na lei que merece destaque. Vejam vocês. Quando pegamos o artigo 85, temos que ficar atentos nos parágrafos, e o parágrafo que merece destaque em relação a essa questão diz que nós podemos ingressar com nova ação desde que realizemos o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Se eu não fizer o pagamento, eu não poderei ingressar com nova ação. Isso é importante. O parágrafo 6º, ele apresenta isso para nós, lá do artigo 5º. Agora, vamos avançar para uma outra situação, a fim de fecharmos a discussão agora. Quando o valor for irrisório, o proveito econômico for irrisório, como será fixado os honorários? Parágrafo 8º do artigo 85. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observados o disposto nos incisos do parágrafo 2º, ou seja, o zelo profissional, o local onde foi prestado o serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado. Fechando essa videoaula, eu preciso destacar um detalhe importante. Sentença, e na sentença não foi fixado honorários. O advogado não embarga, depois não recorre, e aí transita em julgado sem que os honorários sucumbenciais tenham sido fixados. Pergunta-se: perdeu o advogado vencedor o direito à sucumbência? Não. Olhem a importância do parágrafo 19 do artigo 85. 19 não, 18, desculpe. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa, quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança. Transitou, a sentença não menciona qual é a sucumbência, os honorários sucumbenciais, não fala nada do percentual, nem dos honorários sucumbenciais, eu entro com uma ação autônoma de cobrança. E por fim mesmo, o artigo 19 traz uma mudança importante, uma garantia importante, uma vitória também da Ordem dos Advogados do Brasil. Os advogados públicos, porque a ordem ela é para os advogados privados e para os advogados públicos. E aí os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência nos termos da lei. Artigo 19 do artigo 85. Com isso, meus caros colegas, eu encerro as observações que eu queria fazer nessa segunda videoaula sobre honorários advocatícios. Muito obrigado.